Olha, gente, vou falar de uma palavrinha que causa um rebuliço enorme nas mulheres, a menopausa. Pode ser um problema para milhares de nós, mas com um amparo psicológico adequado, nós podemos enfrentar essa fase como mais uma etapa de mudanças e não como um estágio final. Vamos nos unir nessa etapa, tá? Que vai chegar para todas nós, se Deus quiser. Vamos ver a reportagem. Menopausa é um assunto que já tratamos aqui no jornalismo da Record TV, mas é um tema que precisa ser mais e mais discutido, até porque tem várias vertentes que precisam ser abordadas. Hoje, por exemplo, nós vamos falar do aspecto psicológico. Por isso, estamos aqui no consultório da Elaine, que ele por si só já tem uma pegada diferente, né? Além do divã, que é usual nesses consultórios psicológicos, tem também esse cantinho aqui, onde você atende as pacientes e elas se sentem mais confortáveis, né? Qual a importância dessa ajuda psicológica nesse processo mesmo de mudança da mulher? Pois é muito importante o acompanhamento psicológico para algumas mulheres que estão passando por essa transição no ciclo de vida, né, e entrando na menopausa. Eu percebo que muito se fala sobre os sintomas ou sinais que emergem com a redução hormonal, mas pouco se fala sobre os aspectos psicológicos que afloram nesse período, medos, angústias. É o momento onde a mulher é convidada a olhar para a pessoa mais importante na vida dela e que por muitos anos foi deixada de lado para um segundo momento. Exatamente isso que aconteceu com a Carla. Casada e mãe de 3 filhos, ela dedicou as últimas décadas da vida dela à família. E quando entrou no climatério, aos 48 anos, que é aquele período em que o corpo começa a avisar que a menopausa está chegando, ela sentiu o peso da transformação que veio com a idade. Eu era uma pessoa muito disposta, uma mulher muito dinâmica, e eu comecei a me perder no meio do caminho, sabe? A minha energia feminina ela estava ficando desestabilizada. E eu comecei com os meus sintomas de climatério, enxaqueca, até chegar no pior, que para mim foi o problema da insônia. E isso desencadeou um ambiente também assim para que a ansiedade se instalasse, né? E eu passei por essa fase de ansiedade muito grande, comecei a ter um início de depressão. Agora, aos 53 anos, ela vive uma nova fase. Eu passei a ver com outros olhos, com outros olhares. Ela me mostrou outras vertentes, entendeu? Então eu passei a ver aquele ciclo que estava se fechando não como um final, e sim como um recomeço, né, de uma nova fase, de uma nova mulher que estava nascendo ali, e entender que fazia parte dos ciclos da vida. A psicóloga explica que por muitos anos mal se falava sobre a menopausa. E quando se falava, o foco era apenas o fim da menstruação e as consequências negativas que isso pode trazer para a mulher. Cerca de 55% das mulheres não gostam de conversar sobre o assunto menopausa, em virtude das crenças distorcidas, os mitos e tabus que permeiam essa temática, que remete essas mulheres a pensar sobre morte, sobre velhice, né, sobre perdas. E por isso nós estamos aos poucos percebendo a introdução de um novo conceito, em vez de falar de menopausa, falar sobre maturescência, que é um termo mais abrangente e que abarca a menopausa e as fases desse processo, né? Faz com que muitas pessoas se sintam mais à vontade para olhar para esse momento da nossa vida, que não se restringe às perdas, envelhecimento e morte, mas que fala de vida, de possibilidades de viver um novo ciclo, esse novo ciclo na nossa vida, como eu disse, com mais saúde, leveza, alegria, de forma produtiva e ativa.
A psicóloga procura levar os conhecimentos para além do consultório, oferecendo rodas de conversa gratuitas para outras mulheres entenderem essa nova etapa da vida delas. E no ano passado comecei a realizar algumas rodas de conversa com mulheres, com o objetivo de criar um espaço de fala e escuta amorosa, onde essas mulheres pudessem partilhar um pouco das suas experiências. E nesses eventos, o que eu fui percebendo é que essas mulheres iam se identificando umas com as histórias das outras, e isso gerava um clima de acolhimento, sororidade e partilha que foi reverberando de uma forma muito positiva nos relatos que depois eu fui recebendo dessas mulheres. É assim, com outro olhar sobre a nova etapa da vida, que a Carla segue a jornada mais feliz. A terapia é um instrumento de transformação, sabe? Como eu disse no início, eu me sentia um navio naufragando. E após a terapia, esse navio emergiu. E hoje eu continuo a minha viagem mais tranquila. Olha, maturescência é uma palavra nova, confesso que eu aprendi agora e adorei, porque é uma nova fase, uma nova adolescência. Se você for reparar a quantidade de mulheres mais maduras que estão arrebentando, as mulheres de 50 estão lindíssimas. Se você tem rede social, você vê que elas estão cuidando da moda, do corpo, estão lançando novos modelos, estão malhando, estão mais fortes, mais dispostas. Se a gente para pensar que na natureza tudo se transforma, nada se perde, toda a vivência, toda a história de uma mulher, quando chega nessa fase, ela se transforma, você aprende a gostar de você, a se enxergar como sábia, como madura, e isso te dá um novo vício. Os filhos já estão criados, os netos têm outra responsabilidade, te trazem um amor muito maior quando você já os tem. Então, é uma nova fase. E esse novo olhar aí que está enxergando para a mulher que existe reposição hormonal também, que existem novas possibilidades, as mulheres estão namorando, estão desfrutando a vida que elas não tinham oportunidade de desfrutar antes por causa do trabalho, por causa de todas as histórias da vida. É um novo momento. Se ame, mulher, se enxergue como uma mulher que tem muito ainda a oferecer, nada de etarismo, tá? Você tem muito a contribuir com a sociedade, seja feliz na sua maturescência.